Fala, senhores e senhoritas, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades com um assunto extremamente polêmico. Só se fala lá na tal da escala de trabalho 6 para 1, no projeto, na mudança da escala de trabalho. E a gente vai dar uma analisada quais são as consequências e as alterações dessa mudança e por que tanta polemização em torno desse assunto. E a gente fala do Brasil, né, pessoal? O Brasil é um país que relativamente tentar implantar algum projeto, alguma mudança, se torna extremamente complexo, uma vez que nós temos uma política e uma economia extremamente instáveis. Vamos falar a real, né? Nós estamos vivendo num período de instabilidades e isso pode afetar a nossa vida. Não pode, vai afetar a nossa vida. Mas a gente vai analisar quais são as consequências e as vantagens da mudança nessa escala e também vai enfatizar que esse projeto que querem aprovar, ele não tem um estudo econômico, um estudo científico, algo que seja mais baseado na forma mais consistente para analisar os impactos dessa mudança. Então esse projeto ele acaba meio que caindo por terra, uma vez que é necessário que ocorra estudos no âmbito econômico para ver quais são as consequências desta mudança. E outra, pessoal, já vou logo adiantando como um spoiler. Vocês acham que no nosso país o fato de reduzir a jornada de trabalho vai fazer com que você mantenha o seu salário e esse salário aumente? Fica a pergunta, né? Porque a grande contestação é essa, né? Do tal do escala 6 para 1 é desumano, entre outros aspectos. Mas olha a situação política que a gente está vivendo, olha a situação econômica que nós estamos vivendo. E será que isso vai ser realmente vantajoso? Vocês acham mesmo que não vai ser repassado as consequências pro trabalhador em torno desse um dia a menos de trabalho, dessa mudança de escala? Vocês acham que realmente o salário vai continuar o mesmo com essa redução? Então, o projeto ele carece de estudos mais aprofundados, entendeu? Eu não vou ficar puxando sardinha pro lado político, não vou nem citar a pessoa, a entidade do projeto, que vocês sabem, quem tá bem informado sabe quem é a entidade, mas a gente vai analisar e vai ponderar os principais aspectos dessas consequências, tá? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a transição para a escala de trabalho 6 para 1, vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso. É onde o trabalhador ele vai laborar 6 dias consecutivos e vai descansar um, tá? E isso suscita com discussões mais complexas, tá? Apesar de apresentar desafios, no caso, na relação mercado de trabalho e trabalhador, essa escala possui algumas vantagens para empresas e setores mais específicos. Antes que vocês comecem a falar que eu tô aí puxando o saco de patrão, a gente vai analisar de forma fria e calculista para a gente tirar todas as dúvidas e você ficar bem informado, uma vez que nem esse projeto tem um estudo mais aprofundado e a minha intenção é passar para vocês algumas informações como vantagens e desvantagens na imparcialidade aí, tá? Então, pessoal, essa escala ela vai possuir vantagens para empresas em setores mais específicos, no caso, tá? E para a economia em vários contextos, tá? E vamos lá, qual seria essa vantagem no primeiro momento? Essa vantagem ela partiria de uma maior flexibilidade, tá? E de uma maior adaptação para o empregador, no caso. Você colocar o regime 6 para 1 vai permitir a flexibilidade para o empregador, no caso, tá? E isso pode organizar, e ele pode aí organizar suas operações para maximizar a eficiência da mão de obra disponível, tá? Ele pode ajustar melhor as suas operações, a variação da demanda, especialmente em épocas aí de maior movimento, como feriados e determinadas situações sazonais. E além disso, pessoal, para setores com necessidade de atendimento 24 horas, aí a gente vai incluir o que? Hospitais, meios de transportes públicos, setores de segurança. Essa escala ela facilita a gestão das equipes e a continuidade dos serviços, né? Isso vai garantir com que as operações elas não sejam interrompidas. Então esse já é o primeiro objetivo de uma escala 6 para 1. E vamos supor que a gente tenha momentos de crise, como uma pandemia ou algo, aí uma emergência, uma catástrofe, vamos colocar assim. O regime 6 para 1 pode garantir que os serviços essenciais sejam mantidos sem grandes impactos e interrupções, certo? Então, pessoal, vamos falar real também, né? O patrão, galera,
quando ele assina lá a tua carteira, lá a CLT e tal, ele também tem um custo que reverbera em cima dele, né? Ele tem recolhimentos, ele tem taxa, ele tem impostos. Agora, associando essa escala, ó, vamos lá. Achando que se a gente trabalhar menos, no Brasil, meus queridos, olha isso. Que o nosso salário vai ser mantido ou vai aumentar, associado à alta cobrança de impostos que o nosso país tem, uma alta carga tributária a níveis surreais. E vocês acham que isso realmente vai mudar a nossa qualidade de vida? Vocês acham que isso não vai ter um impacto? No começo pode até ser bom, mas e depois? Então, esse projeto ele carece de estudos de impactos a curto e a longo prazo, né, gente? Porque aí é fácil um político chegar lá, lançar uma brava, lançar um projeto aí meio que populista, sem analisar quais são as consequências disso. Só fica naquele calor ideológico, né? Não fica numa questão mais racional da coisa, entendeu? Então, gente, a gente precisa procurar saber, acima de tudo, das nossas escolhas, né? Até das nossas escolhas ideológicas, procurar saber de fato quais são as consequências, entendeu? Porque tudo que for alterado, tá? Toda a escolha que a gente realiza na nossa vida vai ter uma consequência. E essa consequência ela vai afetar a gente, seja a curto e principalmente a longo prazo. E a grande parte de alguns economistas, eles vão aí vincular, pessoal, que essa redução, por exemplo, se você pegar 6:1 e reduzir 4:3, vai significar uma redução no caso da força de trabalho, tá? Aí se a gente pega lá, 4:3 dá o quê? Uns 33% aí, mais ou menos, né? Então, gente, vamos lá. Se a força de trabalho diminuir com essa carga reduzida, aí vem, de novo, tô sendo incisivo nessa parte. Vocês acham que os salários vão ser mantidos nisso? Reflitam um pouco, né? No curto prazo, sim, depois vai chegar aí no longo prazo, qual vai ser aí a consequência dessa situação, né? Porque essa mudança, galera, ela vai ser inevitável na sociedade e vai ser inevitável nas questões econômicas, entenderam? E outra, você acha que quando o custo do trabalho aumenta, tá? Vocês acham que a empresa não vai repassar o custo? É óbvio que ela vai repassar o custo, é óbvio que ela vai aumentar os preços, entenderam? Então, nesse caso, nós consumidores, né? Isso é fato, né, gente? A gente vive pagando as contas de várias situações, né? Porque aí as empresas elas vão buscar alternativas como o trabalhador informal para justamente cortar esses custos, entenderam? Que aí vamos supor, nesse caso aí, quem paga são os trabalhadores que não vão possuir direito nenhum à questão da informalidade, entenderam? Aí, por exemplo, ó, a gente está vivendo numa era tecnológica, na tal da indústria 4.0, né? Inteligência artificial, robótica, automação, e as empresas aí já estão até contratando, né? Menos e vai substituir o que, pessoal? Gente por máquina, entenderam? E quem vai pagar nisso são quem? Nós trabalhadores que teremos menos empregos e menos, né? Agora, gente, isso não vai acontecer, gente. Tudo bem, pode ser que não aconteça, mas nós precisamos elaborar cenários. É a mesma coisa quando se fala do tal do meio ambiente. Porque aquecimento global, efeito estufa e tal. Gente, não tem projeções climáticas, ninguém estuda mais, né? Existem projeções climáticas para o futuro também. Então, se você não projeta acontecimentos na sociedade e na economia para o futuro, como é que você vai ter uma ideia de ter uma consistência em um projeto como esse? Entenderam? Então fica embaçado, né? Aí se você analisar um pouquinho, né, há algumas corporações, empresas aí que utilizam a escala 6:1, geralmente estão no setor aí de serviços, né, onde a informalidade é mais alta. Por exemplo, que nem construção civil, por volta de 65% dos trabalhadores atuam no mercado de forma informal, entenderam? Aí no comércio aí, geralmente que eu pesquisei, dados do IBGE aí, 40% vivem aí no comércio, né? Que nem olha só que curioso. Quem se lembra aí da questão do governo lá da tia Dilma lá, que aprovou a tal da PEC das empregadas domésticas, né, que jurava que ia aumentar os direitos, emprego e salário.
Aí, por exemplo, se passaram aí 2013, vai, 11 anos, e essa informalidade que já era alta, por volta de 79, de 70% passou para 75%. E não teve aumento de salário, meus amados. Nem aumento no número de contratações. E quem que se lascou aí? Entendeu? Ó, basta você pesquisar. Se for contratar uma pessoa que atua nesse regime de diarista, galera, vê se elas querem aí, se elas querem ser formais ou informais, entenderam? Certo? É, gente. E se você pegar até mesmo outros países, ó, como Portugal, que reduziu as horas lá de 44 para 40 horas em 1996, isso começou a ter um custo de trabalho, né? E aí o que aconteceu? As empresas de comércio, empresas e comércios, perdão, elas reduziram suas vendas e diminuíram a contratação, gente. Isso na Europa, hein? Isso aí, galera, pode funcionar para uma Suécia, para uma Finlândia, para uma Noruega, Dinamarca. Mas, vamos falar, gente, aqui é Brasil, meus queridos. Aqui é Brasil. Nós temos um monte de situação, um monte de mazela social para ser resolvida. E esse governo tá preocupado com o quê, meu povo? Vamos falar real aqui, sem ideologia. Vocês acham que realmente isso vai dar certo, né? Fica aí a pergunta, né? E assim, mas todo mundo só coloca problema e qual seria a solução nisso, entendeu? Gente, você pode. Uma das formas é negociar, né, vamos lá, o trabalhador ele vai negociar direto com o seu empregador, tem muito disso. A gente sabe que não, gente. Ninguém aqui tá, né, de forma alguma colocando aí que isso é maravilhoso. Gente, é óbvio que você trabalhar menos. Nós estamos em 2024, na era da tecnologia, na indústria 4.0. É óbvio que trabalhar menos é menos estressante, é mais qualidade de vida, né? Mas desde que você tenha as outras essências acompanhando o ritmo, um bom salário, né? Benefícios, que você não tenha aí o seu salário reduzido, entenderam, gente? Vamos ponderar, né? Essa é a ideia, certo? E assim, se você puder escolher, é óbvio que vai ser mais pertinente, né? Mas vamos lá. Se todo mundo pode escolher, e vamos colocar aqui, que eu defendo isso, vai. Aí eu sou contra a redução das horas trabalhadas, entenderam? Fica a questão. E quem precisa da grana, gente? Na situação que a gente está vivendo, será que vai conseguir conciliar as horas reduzidas com o salário aí numa boa? Entenderam? Fica aí, né? E aí vem a questão política, né, gente? Porque parece que essa galera, já vamos falar a real, parece que a gente está vivendo numa atmosfera de anestesia. Eu não sei, ninguém tá preocupado com o aumento dos preços no supermercado, né? Ninguém tá preocupado aí com o aumento da carga tributária, com os mandos e desmandos, os caprichos do governo aí, né? Tá todo mundo bem, tranquilo, né? Fica a pergunta, será que vai virar isso daí, gente? Certo? Então, por exemplo, aí o político lança aí uma ideia populista dessa, sem ter um estudo, sem ter um embasamento, né? Aí eles pagam o quê? Os caras são super-herói. Tipo, vou salvar a pátria reduzindo a jornada de trabalho. E aí o resto? Você só vai na emoção? Entenderam? Quem paga essa conta, galera, no fundo, no final das contas, é a gente aqui, entenderam? Porque aí depois a gente vai ter os nossos empregos ameaçados, o salário totalmente corroído, destruído pela inflação, vamos falar real, função substituída por máquinas, entenderam? Sei lá, né, gente? Fica aí uma parada bem complexa, né? Um assunto bem complexa sobre isso, gente. Sabe? Não é na emoção aí que a gente vai conseguir colocar o Brasil em ordem, entenderam? Então, o que vocês acham a respeito disso, né? Porque a gente só tem aquele calor do momento, entenderam? Né? Que é inegável você
ter uma jornada de trabalho reduzida, porém, se você tiver uma boa qualidade de vida, beleza. Agora, para pra pensar o trabalhador brasileiro, beleza, vai. Essa escala aí foi aprovada, tá. E o nosso salário, galera, é bom, né? Nós estamos acompanhando o poder de compra, nós estamos com poder de compra, aliás. Como é que tá a vida econômica de vocês aí em casa? Entenderam? Tá sobrando dinheirinho aí pra viajar, galera, pra fazer um caprichinho no final de semana? Adianta reduzir a escala em torno dessa situação? Se adiantar, beleza, entenderam? Vai melhorar a nossa vida? Imagina um trabalhador lá que pega lá N conduções pra estar no serviço, entenderam? As cidades, elas estão adaptadas, elas estão aí totalmente bem estruturadas para você diminuir o tempo de viagem da sua casa para o serviço. Olha quantas coisas, galera, a gente tem que pensar, entenderam? Tá aí, né? Por enquanto é só balela aí, né, gente? Então, embora esse regime de 6 para 1 ele proporciona maior flexibilidade operacional, é, gente, também a gente tem que ponderar quais são os impactos disso no trabalhador. A gente sabe que isso também é estressante, afeta a qualidade de vida. Ao invés de você passar muito tempo com a sua família, você está lá trabalhando, entendeu? Então tem os prós e os contras nisso, né, gente? Certo? Ah, e o que seria basicamente um regime aí bem, no caso, bem sucedido? A gente pode colocar assim, ó. Seria uma implementação de um regime 6 para 1, tá? Com uma série de políticas de suporte e não populismo e romantização sobre o assunto, tá? E, e programas de assistência em bem-estar no serviço, né? Benefícios, né? Uma maior flexibilização de benefícios, vamos colocar assim, né? E aí você pode garantir uma escala que contribua de uma forma positiva para garantir a produtividade e o crescimento econômico, né, gente? Entenderam? Então fica aí a minha visão a respeito do assunto. E eu espero aí que você tenha absorvido boas informações. E outra, né, gente? Eu não sou aí o especialista no assunto, mas a gente tem que procurar, né, qual que seria a consequência dessa mudança, uma vez que o projeto não tem estudo. Entenderam? E eu vou ficando por aqui, meu povo. Valeu, até a próxima. Fui.